Olá a todos, eu sou a Mariana Godoy, sejam muito bem-vindos a mais um Abrafarma Talks. A segunda temporada do programa retrata a incrível transformação das farmácias brasileiras nos últimos 30 anos, sob o ponto de vista dos empresários das maiores redes do país. Hoje vamos dividir com vocês a história de mais uma família que mudou o patamar do varejo farmacêutico nacional. Uma rede que não perde o sotaque do interior e seu DNA e que tem um compromisso claro com a inovação. Eu estou aqui com Alexandre Matar, CEO da farmácia indiana, e ele também é um dos integrantes do atual conselho diretivo da Abrafarma. Alexandre, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, prazer muito grande estar com você aqui hoje no programa. O prazer é todo nosso de recebê-lo e eu acho que não tem como a gente começar a falar da história da indiana sem mencionar o nome do seu Elias Matar, que lá em Teófilo Otoni, Minas Gerais, abriu mão da herança tradicional, né, de seguir os negócios da família e insistiu em montar o seu próprio negócio, insistiu em ter uma farmácia. Como foi ver o seu pai empreendendo, começando algo novo? Como que ele te inspirou? Isso é uma verdade. Meu pai é de origem libanesa, né? Meu avô, como bom comerciante libanês, né? Ao longo de toda a sua trajetória, desde quando veio do Líbano, comerciante, mascate, o meu avô, e tentou passar para a família, para os filhos, essa cultura, né? de comerciante, de bom comerciante. Meu pai seguiu essa linha, mas foi logo fazer farmácia, né? E se formou farmacêutico, e dessa maneira não seguiu o caminho do meu avô, na loja do meu avô, e foi sim se aventurar numa farmácia, e adquiriu a farmácia indiana, isso há 55 anos atrás, e era aquele farmacêutico tradicional de balcão, né, farmacêutico, conselheiro, né, conselheiro dos funcionários, conselheiro dos clientes. E assim começou a nossa história. Como é que era a farmácia? Você tem lembrança, você tem memória desses primeiros momentos? Ela era aquela farmácia que tinha a balança na entrada, tinha aqueles pezinhos para medir os negócios de fazer remédio. Funcionou como manipulação também? Sim, começou com manipulação. Era uma farmácia toda de madeira, né? Aqueles móveis bonitos, de cerejeira, balança na porta. E aquele balcão grande de madeira na lateral da loja, a farmácia de manipulação no fundo. Na época não tinha nem as tampas para os vidrinhos, né, aqueles batoques, então já usava rolha ainda naquela época, as embalagens, um papel amarrado com cordão, então era tudo muito artesanal, né, desde o balcão, desde o atendimento no balcão, né, até a confecção do medicamento, a manipulação do medicamento no fundo da farmácia. E a gente remete também ao modelo de hoje, né? Que é a farmácia se voltando para o serviço farmacêutico, né? Então isso aí, o meu pai, o seu Elias, já fazia isso há 50 anos atrás, ali no balcão, no olho a olho com o cliente, né? Esse atendimento personalizado. Você viu todo esse desenvolvimento, né, desde o início, mas no final dos anos 80 mesmo é que você e o seu irmão, o Paulo César, entraram mesmo no negócio, né? Como é que foi quando vocês começaram a fazer parte, ajudaram a dar uma guinada na farmácia? A gente acompanhou toda essa história, né? A antiga farmácia, da forma que era, né? E sim, nos anos 80, eu me formei também em farmacêutico, e meu irmão administrador de empresas, né? E viemos então para ajudar meu pai e trazer inovações na época, né? E sempre em Teófilo Otoni. Em Teófilo Otoni, né? A sede é lá, até hoje a sede é lá. E a gente vinha com esse sonho de inovação, de criar uma empresa, realmente uma organização que pudesse ser replicada, né? Então essa sempre foi a ideia, a vontade de fazer, de construir um modelo mais disruptivo, né? Uma nova empresa, uma empresa maior, uma organização maior que pudesse crescer e ir para outras cidades. Não, é bom que é um irmão em cada área, né? Um na administração, outro ainda no setor farmacêutico. Que tipo de ideias vocês levaram para ter essa ampliação? A gente, desde o começo, a gente tinha a ideia de iniciar uma padronização dos negócios, né?
a padronização no atendimento, padronização no mix de produto, uma modernização das lojas, deixar de ser aquele balcão tradicional e fazer o autosserviço, né? Trocar a instalação de madeira por instalações mais modernas, que na época era vidro. Então, todo esse modelo, aos poucos, a gente vinha fazendo. Também o dinheiro era curto, né? Tinha que ser feito muito devagar, com muita tranquilidade. E eu atuava nessa parte comercial, na área técnica também, como farmacêutico, e o meu irmão na área administrativa e financeira, né? Logo à frente também a área de informatização também, né? Do TI. Então, fizemos uma boa dupla aí. Era uma rede com muita tradição no único estado, o estado de Minas. Como é que foi a decisão de expandir, de ir para outras cidades, para outros estados? Esse era um caminho natural ou foi muito difícil para vocês? A gente expandiu primeiro para a região ali da nossa sede, né, que é em Teófilo Otoni, em Minas. A empresa mineira, genuinamente mineira. E daí, pela proximidade que temos com a Bahia, com o sul da Bahia, extremo sul ali, e depois, nos últimos anos, agora com o norte do Espírito Santo, a própria expansão forçava a gente a romper essas fronteiras, né? A gente cresce de forma orgânica, em volta da sede, em volta da matriz, e fomos então expandindo para cidades em volta, e daí tivemos que atravessar essa fronteira com muito prazer, né? Chegamos nas praias da Bahia, né? Porto Seguro, ali vai Arraial da Ajuda, Trancoso, Ilhéus, né? E no Espírito Santo também, as cidades do norte do Espírito Santo, praias também do Espírito Santo. Então fizemos um bom mix de loja, um bom mix de cidades. Hoje estamos em 70 cidades. Então já fazemos aí uma boa presença, né? Um crescimento muito bacana em toda essa região aí. E é importante manter o mesmo nome e a mesma identidade visual, né? Como é que vocês chegaram a essa conclusão? Porque cada região poderia ter uma farmácia com nome diferente, uma marca diferente. A ideia também era de ter um padrão, além do padrão do atendimento, mas tinha um padrão físico das lojas, né? A gente queria ter uma identidade, né? E depois de muito estudo, muita pesquisa no Brasil, fora do Brasil, chegamos no nosso modelo que a gente considera ideal. Então é uma loja clean, uma loja moderna, uma loja agradável para o cliente. É uma loja que assim, a gente se remete à farmácia, né? Então tudo muito limpo, tudo muito clean. Então o cliente tem uma sensação de que ele está numa farmácia, né? Numa loja qualquer, né? Não é uma loja só de venda de produtos em geral. É uma farmácia que tem conveniência, tem modelo drugstore, mas tem aquele aconchegante para o cliente, é um local agradável, né, uma loja climatizada, bonita, e que o cliente se sente bem lá dentro. Então, acertamos esse modelo e seguindo esse modelo, expandimos para as demais lojas, e hoje, desde a primeira até a última, todas têm rigorosamente o mesmo padrão de acabamento, né, de visual, hoje que a gente segue. E como é que foi a aproximação com a Abrafarma? Isso também é um empurrão, né, para o futuro. É um grande empurrão. Essa aproximação aconteceu em volta de 1996, né, que um amigo nos convidou, um baiano, né, que é muito amigo até hoje da Estrela Galdino, Geraldo Andrade, nos convidou. Tínhamos na época 5 lojas, né, 4 em Teófilo Otoni, uma em Governador Valadares, e tivemos a sorte, né, a inspiração realmente para entrar na Abrafarma. E esse foi uma grande mola que nos impulsionou aí e mudou a nossa história, né? Que nós viemos de uma rede pequena do interior do estado de Minas, a gente vir aqui conviver com redes maiores, né? Com pessoas que buscavam sempre o crescimento, sempre a inovação, sempre a melhoria, como é até hoje, né? A gente se inspira e usamos como referência, né, a Abrafarma, os sócios da Abrafarma na época, né, empresas que estavam começando também a romper fronteiras, né? E a gente seguiu essa mesma linha, né? E buscamos aí cada vez mais conhecimento, cada vez mais informações, e usamos como referência a Abrafarma, que é uma entidade brilhante, né? A Abrafarma que presta um grande serviço à população brasileira, à saúde do brasileiro. Não, e quando você compartilha experiências, você consegue aprender com os erros dos outros também, né?
Vamos falar de inovação, então, porque entre as redes regionais do setor, vocês foram pioneiros na implementação do e-commerce, por exemplo, e a Indiana também foi além e criou todo um departamento de inteligência do varejo. Como é que surgiram essas ideias? A gente procura ser pioneiro na nossa região, né, com o modelo de loja, com lojas 24 horas, lojas com drive-thru, né, com televendas, né, e hoje, sim, com o e-commerce. Então, pelo celular, pelos apps, e compre e retire. Então, toda a gama de possibilidades de estarmos próximos do cliente. Hoje a gente atua muito fortemente, as inovações acontecem todos os dias, né? Então, dessa forma, a gente segue, atendemos hoje toda a região, pelo canal digital e, claro, todo o Brasil, né? E o setor de inteligência também criamos há 3, 4 anos atrás, e também foi uma demanda também que veio pelo nível de concorrência, né? A gente queria acertar mais também com o cliente. A gente está em muitas cidades, como já disse, 72 cidades até. Então, tem diferenças de uma cidade para outra. Então, com a inteligência, a gente consegue acertar o nosso mix de acordo com a realidade de cada local. Então, criamos clusters de lojas de acordo com a realidade de cada cidade que a gente estava, de cada bairro que a gente estava presente. Então, com essa inteligência, a gente consegue acertar o mix, conseguimos acertar os preços também dos produtos, para estar da forma mais adequada de acordo com cada mercado que a gente está atuando, né? Então foi um grande avanço, é um grande avanço para a Indiana também. E acaba sendo melhor também para o consumidor, né? Porque você consegue colocar os produtos que são mais consumidos num preço melhor. Sim, essa é a grande inteligência, né? Que a gente atende melhor o nosso cliente, damos mais acesso ao cliente, né? Temos inclusive cartão próprio, né? De onde parcela as vendas para os clientes. Então, dessa forma, a gente cria mais acessibilidade para os nossos clientes terem acesso aos medicamentos, aos produtos de beleza e tudo que a gente trabalha. A gente está falando de inovação, a Indiana não para, porque encampou também uma ideia de investir numa grande fábrica de startup, essa em parceria com a Drogal, né? Com a Drogal, isso aí. Conta como é. Há 4 anos atrás, a gente, com essa demanda, né, a necessidade de inovar, de continuar forte na inovação, em trazer mais soluções para nos aproximar mais dos clientes, ter mais um relacionamento mais próximo com os nossos clientes, para estar na palma da mão, né? Com os apps e com os aplicativos dentro da empresa, sempre com a intenção de agilizar mais o atendimento, de facilitar o atendimento aos clientes. A gente tinha demanda de muitos aplicativos, tivemos que buscar então as startups, né? E fomos, então, junto com a Drogal, que é um parceiro da Indiana, criamos, então, a Pharma Ventures, né, que é uma incubadora de startups, né, e tem dado um resultado espetacular para as duas empresas e para o Pharma Ventures também, que na medida que ela acerta um aplicativo, acerta uma startup, ela pode também disponibilizar para o mercado farma, né? E para outros mercados também. A gente fala o farma que ele é construído a princípio para atender as duas redes, a Indiana e a Drogal. Mas acaba virando um CD para quem quiser, né? O acesso para o mercado, né? Como alguns aplicativos, alguns sistemas já estão sendo disponibilizados para o mercado e nós ganhamos, então, muita agilidade com isso. Nós tiramos essa célula de desenvolvimento, de inovação, tiramos de nossas empresas e terceirizamos para startups. Dessa forma, a gente ganha um foco maior que é a Pharma Venture, que só trabalha com o desenvolvimento de startups, e ganhamos, então, muita velocidade nesse aspecto. Você pode se preocupar com outras coisas e não com a logística, não tem essa obrigação de ficar de olho em cada etapa do processo. Isso, que não é o nosso negócio, né? Agora, Alexandre, a gente está falando muito de inovação e é algo que a gente sempre procura saber aqui dos nossos entrevistados, como eles veem os próximos 30 anos. Como é que você imagina a farmácia do futuro? E eu vou te perguntar isso porque a gente está quase botando o pé de novo na Lua, a gente está quase chegando em Marte. Eu quero que você extrapole mesmo nessa resposta. Pergunta é fácil, né? Difícil é essa resposta, né? Só 30 anos? Só 30, logo amanhã, né? Na verdade, ninguém vai ter uma exatidão nessa resposta, mas a gente enxerga algumas tendências que a gente acredita serem verdadeiras, né? Como a digitalização da farmácia, né, que já está acontecendo, né?
onde o cliente vai estar cada vez mais, a gente acredita que o cliente vai estar cada vez mais digitalizado, como é hoje, mas claro que isso vai continuar, essa evolução vai continuar acontecendo. Hoje a gente já está transformado, a gente já se transformou em um hub de saúde, né? Temos trabalhado cada vez mais nesse aspecto, estamos trabalhando com a regulamentação aí das leis brasileiras, né? Que é altamente regulamentado esse setor. Mas a gente trabalha, a Abrafarma trabalha muito nas negociações com os órgãos competentes para que a farmácia possa atuar mais nessa direção, né, dos serviços, que a gente pode trabalhar como vacinas, né, a atenção farmacêutica, os testes laboratoriais rápidos. Todas essas iniciativas são iniciativas que trazem um grande ganho para a população brasileira, né? Dessa forma, a farmácia, a gente acredita que a farmácia tem como ajudar muito na melhoria da saúde da população brasileira. Dado a capilaridade que a gente está presente hoje, né, em todos os cantos do Brasil, né, a quantidade de farmácias é absurda, a quantidade de farmacêuticos só da Abrafarma é gigantesca, né? Então, a gente tem toda a condição de disponibilizar toda a nossa força de lojas, né, de farmácias e de nossos farmacêuticos para estarem prestando esse primeiro atendimento para a população, né? Daí vai encaminhar para o médico de acordo com as suas necessidades, né? Mas o primeiro atendimento, as vacinas e os testes laboratoriais rápidos, a gente acredita que é um grande ganho para a população brasileira, e as farmácias da Abrafarma, principalmente, estão prontas para esse desafio, né? A gente vem se preparando até antes da pandemia, né? O que nos permitiu aplicar de 20 milhões de testes durante a pandemia. É isso porque a gente vinha se preparando, as farmácias criaram salas específicas, bem montadas, e os farmacêuticos também preparados para atender essa demanda da população, né? Imagina se isso não fosse uma realidade, a pandemia teria trazido muito mais consequências para a gente, né? A farmácia no Brasil também tem um componente emocional. Eu tenho uma lembrança muito sentimental do cheirinho da farmácia. Quando eu era criança, tinha que tomar uma injeção. Já conhecia o farmacêutico, ganhava um pirulito se não chorasse. Isso aí, ganhava. A gente tem também um componente emocional porque faz parte da vida da gente, né? Faz parte. Todo mundo tem uma farmácia perto, né? E eu acho que para 30 anos também, só completando rapidinho, eu acho que tem algo que a gente não vai perder, né? Que é o relacionamento com o cliente. Acho que a farmácia, o relacionamento com a farmácia, com o produto, né, com o atendimento, né, com o atendente, com o farmacêutico que vai estar ali, eu acho que isso a gente não vai perder, acho que cada vez mais a gente se volta para isso, né? Quer dizer, muita tecnologia, mas sem perder o atendimento, o olho no olho, né, a atenção, o cuidado. E a confiança que a gente tem no profissional que sabe o que está fazendo do outro lado do balcão. É isso aí, foi preparado, né, para ir, estudou muito para dar essa segurança para a população. Alexandre, muito obrigada pela sua presença e por você compartilhar aqui com a gente essas histórias, e também parabéns por levantar essa bandeira sempre da inovação. Beleza, Mariana, muito obrigado. Um prazer participar do programa com você aqui. E você quer ficar por dentro de tudo, não quer perder nenhum capítulo dessa segunda temporada do Abrafarma Talks? É muito simples, você se inscreve no nosso canal, deixa o seu like e assina as notificações. Até a próxima!